Olá, meu nome é Tereza Palazzo Nazar, sou médica psicanalista. Havia inaugurado a nossa conversa da outra vez falando sobre a memória. A memória para a psicanálise é uma construção que se dá na própria experiência de transferência, ou seja, na relação entre o analista e analisando. Por que eu digo isso? Que a memória é uma construção. Porque no senso comum, o que se toma como memória são as lembranças, são as histórias ou a própria experiência da história enquanto tal. Mas para a psicanálise, a memória original é perdida. Por que ela é perdida? Porque ela se marca no corpo quando ainda não se tem a propriedade, não se apropriou ainda efetivamente da fala. Então, aquilo que se diz em torno do berço para um bebê, esse ínfans, ou seja, esse que ainda não fala, isso que se diz marca corporalmente o bebê. Então, essa seria a memória original. E essas marcas, elas podem, e muito frequentemente elas retornam num só depois, quando já se adquiriu a fala, já se tem um mínimo de apropriação sobre quem se é. Mas, inclusive, essa questão, quem sou, é aquela que inaugura a experiência analítica, a experiência da transferência. Porque é preciso que essa interrogação sobre a verdade do ser se coloque para aquele que pretende uma análise, ele coloca essa interrogação para o seu analista em função de que, nas entrevistas preliminares, quando ele está falando sobre ele, sobre o motivo pelo qual ele buscou a análise, algo desse conhecimento sobre si vacila. E vacila porque justamente o que se apresenta como saber, enquanto saber inconsciente, comparece aí, furando essa linearidade discursiva. Então, nesse momento, efetivamente, algo da ordem dessa memória marcada originalmente no sujeito comparece, fazendo com que ele claudique no seu saber sobre si, que ele duvide de alguma maneira. Então, é como se esse eu que fala ali, naquele momento, para o analista, desse conta de que talvez ele não saiba exatamente nem só quem ele é, mas mais do que isso, o que fala nele e do que efetivamente ele está falando quando ele traz as suas questões como queixa, né? Então, nesse sentido, a gente podia pensar que o que se apresenta como memória desse sujeito constituído inconscientemente, se apresenta numa tripla vertente. Num primeiro momento, uma interrogação a propósito desse sujeito do inconsciente. Então, o que é esse saber inconsciente? Numa segunda vertente, aquilo que vem fazer vacilar a certeza que se tem de si mesmo. Então, são as dúvidas que comparecem na pergunta inaugural da transferência. E num terceiro passo, num terceiro caminho, a gente poderia falar do engano que se apresenta nesse sujeito a propósito das suas identificações. Tudo isso para dizer que a memória que se fala, eu estou desmemoriado, eu ultimamente tenho esquecido muitas coisas. Talvez a gente pudesse, como primeiro ponto fundamental, dizer que
isso que é a queixa mais comum das pessoas quando elas se referem à memória. Ah, porque eu estou perdendo a memória, eu não consigo me lembrar das coisas mais simples. Quando a gente fala desse tipo de sintomatologia, na verdade, nós estamos nos referindo àquilo que comparece em função da urgência da vida, que faz com que as pessoas estejam tão acumuladas de tarefas, sempre com pressa, né, que elas esquecem, né, das coisas mais simples. Eu diria que esse esquecimento é um esquecimento que vai, de alguma maneira, ser subliminar aquilo de que se trata efetivamente na experiência do esquecimento da análise. Porque o esquecimento que se apresenta na análise é exatamente aquele sobre o qual a análise deve trabalhar. Então, o esquecimento que se mostra na experiência da análise diz respeito a essas marcas originais que o sujeito evidentemente não lembra e não tem como lembrar, porque ele não tem palavras para nomeá-las. Entretanto, essas marcas podem ser lidas com as palavras que se tem. Então, é possível, a partir da experiência de uma análise, se nomear aquilo que comparece como real no corpo, né? Como sintoma no corpo. E eu diria que, mesmo que o analista não queira saber disso eventualmente, ele vai trabalhar nesse terreno difícil do esquecimento, na direção da construção de uma memória em ato. Que memória? A memória do sujeito do inconsciente, a memória da qual nós não queremos justamente lembrar, a memória que diz respeito a quem somos, né?